Bom, nós estamos vivendo um tempo muito importante da história, um tempo muito especial. Nós sabemos que a história é uma sucessão de fatos, né, de situações. A história vai se desenrolando com muitas novidades, com muitas surpresas. E nós estamos vendo os dias, acho que é 10 anos atrás, 20 anos atrás, não esperava que ia acontecer coisas que estão acontecendo hoje, não é verdade? Mas estão acontecendo. Né? A história continua. E Deus é o Senhor da história, amém? A história está no controle de Deus. Agora nós temos que entender que esse momento que nós estamos na história também. Nós somos protagonistas, nós somos atores, vamos dizer assim, de um cenário que Deus criou. Você podia ter nascido em, sei lá, 1800, 1600, talvez no tempo de Cristo, o tempo de Davi, você nasceu agora. Você está aqui agora. E Deus tem um propósito com você agora, nesta geração. Você tem que entender esse tempo, amém? As dificuldades desse tempo, os desafios desse tempo. Um dos grandes desafios desse tempo é que nós vivemos uma sociedade chamada, numa época, talvez a sociedade chamada pós-moderna, onde há várias características bem diferentes das gerações anteriores. Uma sociedade imediatista, ela é consumista, ela é materialista, ela é hedonista, ela é tudo muito diista por aí, não muito bons. E nós vivemos nessa sociedade. Nós somos influenciados por ela, nós estamos inseridos nela. E algumas características dessa sociedade também são nossas características. O problema é assim, as pessoas da sociedade gostam daquilo ou fazem aquilo. Nós, de uma certa maneira, também estamos inseridos nelas, nessa sociedade. A nossa sociedade tem preguiça mental, tem dificuldades de relacionamento por causa das redes sociais, então já os relacionamentos mesmo familiares são muito mais frios, mais distantes, quase que desconectados. Conecta-se online, mas desconecta-se no presencial. Né? A sociedade que tem dificuldade de raciocinar, porque pega tudo muito pronto. Então, é o fast food também, onde tudo é muito rápido. Então, você sentar para ler a Bíblia, para ler um capítulo, 2 capítulos, já é uma coisa meio fora de uso, meio fora do contexto da nossa sociedade. Né? Então, é difícil perguntar, não vou perguntar porque é constrangedor. Quem lê pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, eu sei que dificilmente a gente vai ter poucas pessoas levantando a mão, não porque não queiram, porque faz parte do nosso contexto não ler. Né? Quantas pessoas leram pelo menos um livro, né? Não qualquer livro, esse ano, por exemplo, né? A gente não lê mais. É o celular, aperta um botão, tem uma informaçãozinha aqui, outra ali, e vai juntando informações. São muitas informações que congestionam a nossa mente e nos dá tempo de raciocinar muito. E a sociedade é assim. Mas a igreja, ela está na contramão de tudo. A igreja, ela navega na contramão. A Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Quer dizer, havia uma correnteza nos arrastando, né? E hoje nós estamos na contramão, navegando ou remando contra a maré. E não é fácil remar assim, porque é tudo contra a nossa... Né, o nosso conforto, aquilo que é natural para a gente. O natural para a gente é assistir televisão, é pegar o celular, rede social. Né? Então, é muito natural isso. Não precisa ensinar ninguém a fazer isso, é o que todo mundo faz. Mas essa sociedade aí, outra coisa, essa sociedade também ela está chegando no nível de corrupção, de iniquidade jamais alcançado. Né? A gente tem visto aí cada vez mais o que é moral fica errado, o que é imoral fica certo, o errado é o que a sociedade aceita, então começa a se torcer os valores. Se fala muito hoje nessa sociedade pós-moderna de verdades relativas, quer dizer, tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, então a Bíblia não é verdade, a Bíblia é relativa, Deus é relativo, cada um tem o seu Deus, isso tudo faz parte de um contexto que nós vivemos. E você está nesse contexto. E você fala, poxa, mas que tempo Deus foi me colocar, né? Porque ter nascido talvez no outro tempo, com outras características talvez não tão complicadas, mas você está aqui. Bom, se Deus te colocou aqui, que Ele tem um propósito, se colocou você na sociedade num tempo tão difícil, é porque Ele te capacitou para isso. Está nos dando recursos para isso. Há uma liberação de Deus, uma unção, uma sabedoria para a igreja desse tempo. Se nós buscarmos essa sabedoria, nós vamos sobreviver, amém? Nós vamos vencer, mas nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus. Como viver nessa sociedade ímpia, corrompida? Quando
Se você ler Atos capítulo 2, por exemplo, no dia de Pentecoste, Pedro prega para aquelas pessoas e fala que tinham matado Jesus, eles crucificaram Cristo e exorta que se arrependesse. E depois ele usa uma expressão interessante, ele fala assim: salvai-vos dessa geração perversa. Eu estava lendo esse texto esses dias e isso saltou da parte. Aquela geração era perversa. Imagina a de hoje. Se aquela geração era perversa, que adjetivo a gente tem para a geração de hoje? Com essa perversão legalizada, institucionalizada, e tudo assim, sabe, já, inclusive, quando as leis, inclusive, querem forçar a perversão, né? Se aquele povo era perverso, que dirá desse povo? Nós estamos nessa geração, você está nessa geração, mas sabe uma coisa, não entre em pânico, Deus tem um plano com você nessa geração, Deus tem um plano com você nesse tempo, Deus tem um plano com seus filhos, Deus tem um plano com seus netos, Deus tem um plano com esses jovens. Deus tem um plano, pode deixar, Deus sabe o que fazer. É muito difícil, para nós é difícil. O que será dos nossos filhos nos próximos dias, talvez na próxima década, se eles vão voltar? O que será deles nessa sociedade corrompida? Às vezes eu fico pensando, naquele versículo de Apocalipse, tem um texto que fala assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nos últimos tempos, quem morrer é bem-aventurado, vai embora. Vai embora para não sofrer as pressões do último tempo. Né? Bem-aventurados que partem, que vão embora desse mundo, que são liberados daqui. Sabe? É lógico que a bem-aventurança do cristão que morre em Cristo sempre é, mas a Bíblia diz no Apocalipse, há um tempo especial que haverá uma bem-aventurança, há uma coisa muito feliz para quem partir naquele tempo, porque quem ficar vai enfrentar cada vez dias mais difíceis. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo continua agindo na terra. E que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E que aquele que controla o universo continua na sala de comando do universo, controlando tudo. Amém? Tudo está no controle dele, inclusive esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Está no controle de Deus, tudo foi previsto por ele, que a ciência ia aumentar, que a iniquidade ia multiplicar, que o amor iria se esfriar, que haveria apostasia, está tudo previsto, sim ou não? Haveria falsos profetas, falou assim, muita gente nesse tempo não vai nem querer ouvir mais a sã doutrina, mas vai dar ouvidos à doutrina dos demônios. Estamos vivendo esse tempo, doutrina de demônios. É bem chocante falar isso, mas cuidado, tem que ter um filtro, porque você está ouvindo e aprendendo, recebendo, sendo ministrado quase sempre, e se você não tiver o filtro, você está se alimentando de doutrinas de demônios sem saber. Está na Bíblia, esse tempo que nós estamos vivendo, doutrinas de demônios. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, vem o nosso primeiro grande desafio aqui, irmãos. Você precisa investir tempo na palavra. Você precisa investir tempo, voltar à palavra de Deus. Alguns são mais antigos, se lembram aquele tempo que você lia a Bíblia, sentava, olha, tem que voltar esse tempo, amém? Tá? A gente hoje está no tempo que você pega um versículo, já está bom demais. Já pensou um versículo por dia ali, às vezes um pequeno comentário, né? A gente até manda também mesmo no Instagram, em algum lugar, para aqueles irmãos que estão com essa limitação aí, então que eles se alimentem pelo menos de uma pílulazinha homeopática da palavra de Deus, mas Deus quer que você se alimente de um banquete todo dia, e se alimente e fique forte, porque se você não tiver essa força, você não vai suportar. Estamos vivendo um tempo também em que nossos jovens são muito bombardeados ao ponto de que, assim, as estatísticas mostram de que havendo uma deserção muito grande de jovens da igreja, né? E então é uma preocupação. E está muito difícil segurar até os adolescentes na igreja, talvez até os pré-adolescentes, porque é o sistema do mundo. Alguns falam assim, olha, quando o jovem vai para a universidade, a grande maioria se afasta da fé. Então, que fé que eles tinham, irmãos? Pode ser que nem tinham muita fé, né? Mas a gente fica preocupado porque pode ser que isso é um sintoma, ou está mostrando, é um sintoma de uma causa muito ruim, de um problema muito grave. Porque Jesus deixou muito claro, ele falou uma parábola dizendo assim, olha, a parábola dos dois fundamentos, assim, uma casa foi construída na rocha, outra construída na areia. A que foi construída na rocha é aquele que ouve as palavras de Deus e pratica. Aquele na areia, ele ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Então ele falou, mas essas duas casas vão passar por tempestades, vão sofrer as intempéries da vida. Uma vai ficar em pé, a outra vai cair. Então, quando a gente fica sabendo tanta gente caindo, jovens saindo e não voltando, a gente pergunta, será que a casa deles estava realmente na rocha? Será que você tem a casa na rocha? E a rocha é ouvir a palavra, praticar a palavra. O apóstolo Tiago adverte, não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra.
Você tem que ser praticante da palavra. Não pode ficar ouvindo, é praticar, amém? Não está fácil praticar a palavra, porque praticar a palavra cada vez está mais na contramão de todo o sistema do mundo. Então, nós precisamos voltar para a palavra. Nós temos aqui alguns recursos para isso. Já que você tem hoje a internet, então nós estamos fazendo um estudo bíblico, né, publicando para vocês semanalmente no podcast, um podcast com outro pastor, por exemplo, uma maneira de talvez facilitar o seu entendimento, mas que você leia a palavra. Estamos fazendo isso no livro de Atos dos Apóstolos. Você que está na comunicação da igreja recebe toda semana, né? Nós estamos publicando de segunda-feira agora, cada episódio, né? Nós estamos querendo ver os irmãos de uma maneira, estude a palavra, leia a palavra, que não seja para entretenimento, né? Para você colocar ali e ficar, mais uma conversa que você vai estar ouvindo ali, sem prestar muita atenção, porque é só entretenimento. Não, esperamos que você vá buscar a palavra mesmo, porque é uma questão de sobrevivência espiritual. Nós não temos muita chance de sobreviver, nossos filhos não têm chance de sobreviver, nossa família, nosso casamento, enfim, a nossa igreja não tem chance se não for firme na palavra. Amém? Precisamos mais do que nunca esse compromisso, né? Essa intenção forte, né? De você se disciplinar na leitura da Bíblia, na meditação da palavra. É muito importante aprender a meditar. Meditar é você pegar um texto bíblico e ficar pensando nele, e fazendo perguntas para o texto, buscar a resposta no contexto, e quando souber, perguntar para outras pessoas, comece a perguntar, comece a ligar, amém? Tá bom? Amém? Ok, graças a Deus. Então, você precisa perguntar, porque a gente tem muitas perguntas quando está lendo a Bíblia. Você acostumou já a não entender e passar por cima. Não entendi, mas não é como se a Bíblia não é para ser entendida totalmente. Ainda um pedacinho, outro ali está bom. Não, você precisa entender. Então, você deve incomodar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, os seus líderes de células, líderes de ministério, pergunta para eles, porque eles vão ter que estudar mais a Bíblia para responder para vocês. Amém? Amém, queridos? Então, essa semana, já vai ser bastante pergunta para mim. Amém? Quero ver, hein? As perguntas chegando aí. Tá? Pode perguntar. Tá bom? Amém? Aleluia. Então vai ser bom, porque algumas perguntas eu sei e as outras não sei. As que eu não sei eu vou ter que buscar a resposta, eu vou aprender mais. Se eu forçar a estudar mais a palavra de Deus, tá bom? E assim somos todos nós aqui. E todos nós temos que aprender a responder, porque você pressionar o tempo todo quanto ao que você crê, por que você faz isso ou faz aquilo, você tem que ter respostas de Deus. E as respostas têm que estar muito claras, né? Os filhos perguntam, mãe, por que eu não posso namorar com aquela moça? Ou por que eu não posso ir em tal lugar? Por que eu não posso fazer tal coisa? E você só fala, porque eu não quero, porque não pode, o pastor não quer. Isso não é resposta bíblica. A resposta bíblica, olha, você tem um princípio bíblico. Esse é o princípio bíblico. Ensina a palavra. Ensina a palavra. Amém? Se você não ensinar a Bíblia, irmãos, você vai ensinar apenas costumes. A gente não costuma fazer isso, não é bom fazer isso, mas isso não convence os adolescentes de hoje, tá? Já não convencia no passado, hoje está mais difícil ainda. Eles querem respostas. E respostas, só você tem uma resposta. Ele pode até não aceitar, mas tem que saber qual a resposta da Bíblia. Essa é a resposta da palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo tempos assim. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, na verdade, só uma parábola, que é a parábola da mostarda, o grão de mostarda. Mas antes de ler a parábola do grão de mostarda, Jesus vinha falando em parábolas. Você sabe, Jesus ele gostava de, vamos dizer assim, alguns costumam dizer assim, Jesus era um grande contador de histórias. Porque ele contava historinhas. Essas histórias eram parábolas, se chama de parábolas. Na verdade, eram ilustrações, mas não eram contador de histórias só para entretenimento. Eram histórias com grandes verdades espirituais que estavam ali para poder, de uma maneira assim, exemplificar, ilustrar, né, através daquelas pequenas ilustrações, né, mostrar grandes verdades. E assim eram as parábolas de Jesus. E quando ele começou a falar várias parábolas, e nós temos no livro de Mateus muitas parábolas, Marcos parábolas, Lucas parábolas, esses três evangelhos falam muitas parábolas. E os discípulos um dia perguntaram para Jesus, você está agora em Mateus capítulo 13, de 10 a 13. Né? Mateus, por que o senhor está falando por parábolas? Por que o senhor não fala assim mais claramente? Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, um semeador que saiu no campo a semear. Depois é semelhante a alguém que plantou o trigo, mas depois alguém veio e colocou o joio no meio. É semelhante a uma rede que puxa os peixes. Depois é semelhante a um fermento na farinha. Depois é semelhante, e vai colocando assim. Por que, Jesus? Por quê? Então, aqui em Mateus 13, versículo 10, os discípulos perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Uma pergunta, né, irmãos? Os discípulos ficaram encucados, negócio de parábola.
Por que isso aí? E Jesus falou assim, olha, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Aqui em outra versão diz, a vocês é permitido entender os mistérios do reino dos céus. Então, olha, para vocês vão entender. Aí Jesus fala umas expressões também até meio difícil de entender, mas vamos procurar ver o que ele queria dizer com isso. Tá? Versículo 12, ele fala, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que usa as parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, e nem entendem. Por que Jesus está dizendo em parábolas aqui? Porque Jesus está falando em linguagem espiritual. Aqueles que julgam, né, entender as coisas, ou que entendem só no nível intelectual, são as pessoas que Jesus falou assim, eles não têm nada e até o que tem será tirado. Não tem entendimento. Nem quer esse entendimento. Olha, aquele que tem, lhe será dado em grande quantidade. Que tem o quê? Que tem essa oportunidade de entender os mistérios do reino dos céus. Aquele que pode compreender o reino espiritual. Quando Jesus fala linguagem espiritual, nós temos que nos esforçar para entender que linguagem é essa. As parábolas são linguagens espirituais. São linguagens espirituais, são verdades espirituais que você, sabe, você vai entendendo ali, você começa a conectar isso, você começa a trazer para a sua vida, todas são muito práticas, todas têm aplicações. Mas ele falou, tem gente que não vai entender. Tem gente que ouve só uma historinha, mas só uma historinha. Então, você pode ver uma historinha bíblica, ou você pode ver uma grande verdade do reino dos céus. Porque Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a isso aqui, contava uma pequena história. E Jesus estava falando do quê? Do reino dos céus. O que é mais importante que o reino dos céus, vocês sabem? Há algo mais importante que o reino dos céus? Não. O que é mais importante para você é entrar no reino dos céus. É viver no reino dos céus. É conhecer o reino dos céus. Eu falo assim, eu vou te explicar através de parábolas. Se você quer conhecer o reino dos céus, você tem que entender essas parábolas. Então, nós vamos ler uma delas hoje aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos ver Mateus 13, então, 31 e 32. Uma parábola bem pequena, são apenas 2 versículos. Então, Jesus começa falando para eles assim, né? O reino dos céus é como a semente de mostarda. Esse é o versículo 31. Tá? Que alguém semeia num campo. E a menor de todas as hortaliças. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em uma árvore. E vêm as aves do céu e fazem ninho em seus galhos. Bom, que verdades do reino do céu, que grandes mistérios tem aqui, né, irmão? O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que é um grãozinho bem pequenininho. Jesus falou assim, é a menor das sementes, é a menor. Mas quando ela é plantada, né, você planta ali, ela se torna a maior das hortaliças. E cresce até transformar-se em uma árvore, sabe? Fica uma coisa muito grande. E ela é tão grande que vem as aves dos céus e se aninham nela, fazem ninhos naquela árvorezinha que era a menor das sementes. É uma historinha. Talvez você conte uma criança, é uma historinha, né? Conta para alguém, é uma historinha. Mas por trás dessa história, há um mistério do reino dos céus. Há um mistério aí, há um segredo aí. Ou alguns segredos aí. Cada parábola encerra segredos do reino dos céus. Você está interessado? Diga amém. Aleluia. Então, quando você lê as parábolas agora, fala assim, há mistério aqui, há um mistério. Eu preciso conhecer, que mistério é esse? É um mistério que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão, vai te mostrar mais do reino, vai mostrar mais do caráter de Deus, vai mostrar algo que você não vê aqui, é porque fala do reino dos céus. A parábola, então, fala que, assim, algumas lições práticas que nós podemos entender, que Jesus fala assim, é a menor das sementes. É a menor das sementes. Embora essa menor das sementes ela também é muito resistente. Mas ela é menor, o tamanho dela é pequenininho. Isso significa que os grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Coisas grandes de Deus vão começar com pequenos passos. Coisas grandes de Deus na sua vida vão começar, talvez, com pequenas ações. Tanto que ele fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aí, quando você lê, há um texto interessante em Zacarias 4,10, quando ele fala assim, não despreze as pequenas coisas. Noutra versão, fala, não despreze os pequenos começos. Tem hora que você fala, mas eu estou um pouquinho. Eu estou começando aqui, essa cela com 3 pessoas. Eu comecei a congregação com 5 pessoas.
Aí eu estou nesse trabalho aqui, eu abri um negócio e eu não tenho nem, só eu, não tenho sozinho aqui, não tenho empregado. Eu estou trabalhando aqui, mas o salário é tão pequeno. Não despreze os pequenos começos, amém? Não despreze, porque Deus tem grandes coisas para você, mas você vai aprender ali nos pequenos passos. Então Deus está dizendo que Ele tem coisas grandes para você. A questão é se você está disposto a dar os pequenos passos para aprender as lições de Deus. Dos pequenos passos você vai aprender grandes lições. As lições são grandes, mas são passos pequenos, passos de fé, passos onde você tem que confiar em Deus. Essas coisas pequenas, talvez, sabe? E a gente, às vezes, não quer muitas coisas assim, a gente despreza, porque se não for uma coisa sensacional, extraordinária, sabe? A gente não se empolga. E, então, é difícil mesmo, a nossa visão humana, sabe? A gente gosta de coisa assim, muito, sabe, pomposa, até porque a gente, quando você vê a televisão, a internet, você começa a ver coisas extraordinárias, e parece que tudo tem que ser, sabe, mirabolante. De repente, as coisas simples, as coisas mais menores, são onde Deus quer que você comece a aprender as grandes lições dos céus. Ali você aprendeu o que é o reino dos céus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo lugar onde a vontade dele está sendo feita, porque onde ele está fazendo a sua vontade é porque ele reina. Quando você ora, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito o que? A tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O reino de Deus só se manifesta quando a vontade dele é feita. Não é possível ter reino de Deus onde Deus não manda. Se Deus não manda, não é reino de Deus. Amém? É qualquer outro reino, menos reino de Deus, porque não tem rei que não manda. O rei só é rei quando ele manda, só quando ele governa, quando ele tem autoridade, quando ele é soberano. Então, nós estamos falando agora do reino dos céus. Então, Deus fala assim, eu vou governar a sua vida, mas você vai começar com um grão de mostarda. Você vai começar pequeno. Muita gente quer pular etapas, sabe? Não pode pular etapa, você vai ter que crescer. Talvez vai chegar a ser aquela grande hortaliça, aquela árvore que promete aqui na parábola, mas no começo é uma sementinha pequena. Até a nossa fé começa assim. Mas Deus falou assim, se você tiver uma fé assim, gente, já pode acontecer muita coisa, assim ou não? Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas se a fé for resistente, você vai conseguir remover montanhas. Amém? Porque não é o tamanho da fé, é o tamanho do Deus que você crê. Aleluia. Então você pode ter uma fezona, não sei se pode ter essa palavra, uma fé muito grande, mas se o Deus for pequeno não acontece nada. Mas sua fé é pequenininha, eu creio de coração. Eu não tenho muita fé, mas eu creio de coração, é suficiente. Deus é grande e vai fazer grandes coisas. Aleluia. O que importa é o tamanho do Deus, daquele que responde a sua oração. Não é o tamanho da oração, a beleza da oração. A fé é importante, mas não tão importante. A fé é apenas um elemento que você tem, que liga você com Deus. Mas, e é necessário, não estou dizendo que não precisa de fé, mas não é a fé. Tem gente muito impressionada com a fé. Eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. E fala muito de fé, mas ele não conhece a Deus, não conhece o poder de Deus, então a fé dele fica a sua fé na fé. Você tem que ter fé em Deus, amém? Fé nele, aleluia. Então a semente de mostarda, ela representa talvez a sua fé, que pode ser tão pequenininha. Então, sabe, nem aparece, mas ela vai mover montanhas. Através da sua fé, as coisas vão ser transformadas. Se você ter a fé como um grão de mostarda, olha, você vai dizer para esse monte, move-te daqui, lança-te no mar. Vai dizer para essa moreira, essa árvore aqui, lança-te lá. Vai acontecer, aí a fé, amém? A sua fé, essa fé em Deus, ela vai resultar em coisas poderosas aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aí você pensa agora, bom, o grão de mostarda nos ensina que tudo começa muito pequeno, muito devagar. A gente, às vezes, tem muita pressa, né, nos negócios, tem muita pressa no ministério, tem muita pressa em tudo. A gente quer tudo muito grande, tudo muito rápido. A geração de hoje, inclusive, né, essa geração tudo é muito rápido. Ele não tem paciência, né, de esperar o passo a passo, esperar o tempo de Deus. Essa moçada entra numa empresa, já está com pressa, ainda é promovido, já quer outra, ele fica trocando de lugar, e nada é bom. Por quê? Porque não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Ele vai ter que estar as etapas. E como é difícil esperar, meus irmãos, como é difícil, amém? Eu me lembro que eu tinha, há uns anos atrás, né? Não há muito tempo atrás, né? Mas a gente vai vivendo. Eu estou um pouquinho mais paciente hoje. Eu tinha muita pressa, sabe, de fazer as coisas, e de pular etapas, porque tinha pressa, e olho para trás, não valeu a pena.
porque muitas coisas que eu pensei que ia acontecer não aconteceram, porque eu tinha que esperar o tempo de Deus, não esperei. Então, a gente vai aprendendo com isso, ficando um pouquinho mais paciente, que é uma grande lição dessa parábola também. Porque essa parábola diz que tudo começa muito pequeno, mas que haverá crescimento. É outra grande lição, que esta planta crescerá. Amém? Significa prosperidade, significa crescimento. Deus, você não vai ficar estático, não vai ficar parado, você vai crescer. Deus tem projetos para você crescer, mas no tempo dele, do jeito dele. Amém? Aleluia. Aí vem, para ter crescimento, a semente precisa, é um tempo de espera, né? Entre a sementinha ser lançada no chão até ter aquela árvore grande, é um tempo muito grande, depende da semente. No caso da mostarda, é um tempo também, como toda semente, mas ela vai crescer, bem? Então, a semente, a mostarda, ela tem ali, ela cresce até meio rápido, tá? Mas ela tem um tempo, não dá para pular etapas. E quando o Tiago fala isso, Tiago capítulo 5, versículo 7, ele fala que nós devemos ser pacientes. No caso aqui, ele está falando da vinda do Senhor, mas ele está falando assim, sejam pacientes esperando a vinda do Senhor, porque ele cita um caso importante. Os lavradores esperam pacientemente as chuvas. Quer dizer, então tem que ter paciência. Olha, o lavrador tem que ter paciência, porque ele planta e tem que ter paciência, tem que esperar. Ele tem que esperar todo um processo. Nós temos que esperar os processos de Deus na nossa vida. Deus tem coisas para fazer na sua vida, mas há processos de Deus, há todo um trabalhar de Deus, Ele vai te ensinando, vai te preparando. Se você for olhar a sua vida, né, você que está andando com Deus há 10 anos, 15 anos, 20 anos, olha os processos de Deus. Você tentou correr, você tentou pular etapa, não deu certo, né? Foi no tempo dele. Você correu tanto, até parou, até desanimou, porque não tem jeito não. Eu pensei que acontecer, não aconteceu. Mas Deus falou, vai acontecer, filho, mas espera, amém? Espera no Senhor, espera com paciência. Então, você tem que ter paciência nesse processo, e esperar Deus agir, e Deus vai fazer, tá? Haverá uma colheita, o grão de mostarda vai crescer, amém? Tem que ter paciência. E dentro dessa questão da paciência também, né, existe primeiro uma expectativa. Poxa, você planta uma semente com expectativa. Quais são as suas expectativas? Você está fazendo com que expectativa? Deus quer que você tenha expectativa profética mesmo, vê o invisível. A Bíblia diz que a fé, ela vê aquilo que os outros não vê. Amém? A fé é exatamente esse poder que você tem, uma visão da fé, ela vê o invisível, vê o que não se vê. Ela faz você esperar coisas, ela é a certeza das coisas que você espera. Ela é a prova das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé, ela lida com o futuro e lida com o invisível. Coisas que se espera é futuro, amém? E fala coisas que não se vê, é invisível. Olha onde a sua fé está, hein? Ela está onde? Ela está no invisível e no futuro. Ela está trabalhando com isso. E você hoje tem uma fé que lida com o invisível e lida com o futuro. É tudo que a gente não quer, né, gente? É o invisível, é coisa palpável, tangível, não é verdade? Você quer coisa assim que você pega, que você entende, que você vê, coisa concreta. Deus fala, não, você vai trabalhar no invisível. Amém? Amém, queridos? Deus te leva por um caminho que você não sabe qual é. Ele só fala, confia em mim. Amém? Aleluia, confia em mim. Você não sabe. Deus fala, dá esse passo para a direita, dá esse passo para a esquerda. Foi assim com Abraão, lembra? Deus falou, Abraão, sai dessa terra, eu te mostrarei. Onde é, Senhor? Não, você dá o primeiro passo, depois mostra o segundo. E foram muitos passos. Ele foi caminhando e chegou lá. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Então, a fé trabalha com o futuro. A fé trabalha, então, é a certeza das coisas que se esperam. É o futuro. É a prova das coisas que não se vê. É o invisível. Então, a semente de mostarda, quando você lança na terra, ela some, desaparece, fica invisível. Aí você tem que esperar. Está invisível, mas está lá. Amém? Está invisível, mas ela continua lá. E ela continua, o processo todo de germinar, e todo aquele processo vai acontecer. Deus está trabalhando ali, Deus vai fazer. A sua parte é colocar a mostarda, né, o grãozinho na terra, e regar o grãozinho, e deixa Deus dar o crescimento. Mas aí trabalha-se com o invisível. E Deus, Ele sempre testa a nossa fé assim. Por exemplo, é uma historinha que a gente ouvia lá desde criança, mas interessante que ele ilustra bem a questão da fé. Porque conta assim que uma pessoa que ele tinha na casa dele tinha assim um porão, né? E às vezes descia lá para guardar as coisas naquele porão e ele ficava ali trabalhando. E tinha só um alçapão assim, onde ele tinha que descer ali numa escada. E um dia ele desceu
Só que a luz apagou, aconteceu um problema, ele ficou no escuro, mas depois se adaptou ali, sabe, quando a gente está meio no escuro, mas consegue ver, consegue andar. A filhinha dele chega naquele buraco, olha para baixo, não vê nada, só vê escuro, fala, papai, você está aí? Papai, estou aqui, filha. Eu não estou te vendo. Mas eu estou aqui. Posso ir, papai? Pode. Pode mesmo? Então o papai falou, pode se jogar que eu te pego. Aí tem que ter fé, né, irmãos? Ela só viu escuro. O que vocês acham? A menina se jogou, sim ou não? É lógico, ela conhecia a voz do papai. Se atirou no escuro, amém? Você vai ter que ouvir a voz de Deus se atirar no escuro também. Deus fala, vai, meu filho, eu estou com você. Pode pular aqui, pula ali, se lance, amém? É um pulo no escuro, fé. Não é fácil, não. Então dá uma tremedeira, né? Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu dei um passo de fé e agora? Meu Deus, mas depois dá tudo certo, amém? Quando a fé é baseada na palavra de Deus, se aquela menina pulasse no escuro só pela fé, eu acho que meu pai está lá e pulasse, pode ser que ela caísse e se esborrachasse, né? Não adianta achar, tem que ouvir o pai primeiro. Pai, você está aí? Pai, posso pular? Aí ainda pula. É assim que você faz com Deus. Deus, eu posso dar esse passo? O Senhor vai comigo? O Senhor está aí? Aí você pode pular. Amém? É assim que funcionam as coisas. Muita gente pula no escuro pela fé, mas não sabe se Deus está lá, né? E às vezes não está. Mas eu tinha tanta fé, mas Deus não estava lá, meu irmão. E aí não funcionou. Aí deu tudo errado. Aí você se quebrou. E comecei a reclamar até de Deus. Mas por que Deus não me pegou? Mas Deus não estava lá, meu irmão. Né? Como Deus vai te pegar se ele não está lá? O papai só vai pegar a filhinha se ele estiver lá. Papai, você está aí? Estou, então pode pular. É uma ilustração, mas deu para entender, irmãos? Como funciona a fé? A fé, então, ela trabalha com o invisível, mas o invisível que tem atrás desse invisível, que para nós é uma realidade, porque Deus, ele está presente em todo, né? Deus, ele se esconde nisso, a palavra não sei se escondeu, mas ele está ali de uma maneira que você não vê, mas ele está lá. E quando você crê que ele está lá e ele prova que está lá, você pode caminhar pela fé. Irmãos, passos de fé são muito difíceis mesmo. Tá? Aí nós estamos aprendendo essa lição de que a fé lida com o invisível e você tem que ver o invisível, e Deus abre seus olhos espirituais, e você começa a olhar uma coisa, né? Deus fala, você passa assim, Deus fala, essa casa vai ser sua, mas Senhor, como? Não estou vendo dinheiro para pagar a casa, né? Aí você crê ou não crê, crê ou não crê? Aí você tem que crer, né? Essa empresa aqui, você vai trabalhar lá, essa aqui vai ser sua esposa, essa moça bonita, mas Senhor, minha esposa, aí você fica orando ali até que dá tudo certo, né? Vai devagar, tá? Mas então, as coisas de Deus são assim, o futuro, ele mostra as coisas e você vai ter que crer. Deus sempre vai colocar você numa situação que você precisa crer. Lembra quando o Pedro desceu do barco? Né? Antes de descer, ele falou, Senhor, é o Senhor mesmo que está aí? Ou é um fantasma? Porque naquele escuro ali, no chamado Mar da Galileia, que é um lago, na verdade, é um grande lago, o Lago de Genezaré, mas ele é muito grande, então parece até para eles é como se fosse um mar no meio daquele deserto. Né? Então, Senhor, é o Senhor mesmo. Jesus vem de noite andando sobre as águas, e Pedro, é o Senhor. Ele falou, sou eu. Ele conheceu a voz de Jesus. Amém? Quando você conhece a voz de Jesus, conhece a voz do Pai, conhece a voz, aí fica fácil. Ele falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama para ir com o Senhor aí. Eu vou andar sobre as águas também. Olha que fé, né, irmãos? E Jesus falou, pode vir, Pedro. E ele desceu do barco e foi andando sobre as águas. Amém? Aleluia. Amém. Será que é fácil andar sobre as águas? É fácil. Foi fácil para o Pedro? Houve algum problema no meio do caminho? Sim ou não? Sim. É por isso que você pode ter alguns probleminhas também. Se teve com o Pedro, pode ter com você. Mas Jesus está para te segurar. Amém? Porque tem hora que você vai querer afundar, né? Tem hora que você vai duvidar. Tem hora que você vai olhar o vento. O Pedro também teve esse momento, mas Jesus estava lá. A vantagem de estar perto de Jesus é que mesmo que você vacilar um pouquinho, Jesus está com você. Amém? Se você está caminhando em obediência, Ele garante você. Amém? Aleluia. Então, nós temos aqui a fé trabalhando com o invisível e trabalhando com o futuro. Jesus falou assim, agora você precisa ter uma fé como o grão de mostarda. O que o grão de mostarda nos ensina também? Bom, primeiro que uma semente, dizem que é a semente mais resistente que existe. Eu nunca fiz essa prova, mas dizem que ela é resistente. Você não consegue, você não pode assim, você falar, vou pegar a sementinha, com a sua semente, elas são bem, né, elas são bem frágeis, e você pode macetar, você pode esfarelar, a mostarda não. Dizem que ela é bem resistente mesmo. Você pode até pisar nela, que dificilmente você vai esmagar. É difícil mesmo, tá? E a nossa fé também tem que ser isso. Não é o tamanho que manda, é a resistência.
a consistência dela, uma fé que ela é consistente mesmo, que ela é a prova de qualquer abalo, de que, você sabe, ela está ali, ela é a prova de qualquer pressão, e ela vai estar firme ali, firme. A sua fé tem que ser assim, pois tem que ser como grão de mostarda, tá? E também, o grão de mostarda, ele também, outra lição que ensina, que ele cresce, então a fé também cresce. Tem hora que a fé, Jesus chama, em algum momento, fala, você tem pequena fé. Depois fala, não, esse aqui tem uma grande fé. Então você vê que tem fé pequena e fé grande. Jesus mesmo cita tamanhos de fé diferentes. Ó, isso aqui, vocês falharam porque não, vocês são homens de pequena fé. Em outro momento fala assim, esse homem que tem muita fé, grande é a tua fé. Então a fé tem tamanho, sim ou não? Jesus dimensionou, pequena e grande, então porque tem tamanho. É assim como o grão de mostarda, é pequenininho, mas ele pode ser grande. Pode ou não pode? Tem que crescer. Então a sua fé pode crescer no Senhor e deve crescer. A pergunta é, como está a sua fé? Sabe? Como está a sua fé? Essa pessoa tem uma fé para algumas coisas, mas não tem para outras, tá? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, vem ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouvir a Deus pela sua palavra, vai desenvolver fé. Por exemplo, há pessoas que têm fé na área de provisão financeira, mas ele não tem área na área de cura divina. Outro tem muita fé para ser curado, mas não tem fé na área financeira. Está entendendo? Então, quando ele tem a revelação da palavra naquela área, ele vai começar a crer mais. Então, você conhecer Deus como age Deus age naquela área. Então, há muitas pessoas que têm muita fé. Né? Eu me lembro que eu estava falando com um missionário lá em Tocantins, e andando com ele contando muitos milagres impressionantes. Eu fiquei impressionado, porque, olha, é um homem de fé, sabe? Ele tem dom de milagre, um grande evangelista, e contando curas de paralítico, de câncer, coisas assim, braço que cresce, pé que cresce, aquelas coisas assim, sabe? Que não é muito comum. E lá no meio do caminho, viajando com ele contando aquelas histórias assim, maravilhosas, assim, que até deixava assim, edificava a minha fé. E eu falei, irmão, agora desculpa uma pergunta. Por que você tem tanta fé para curar, para fazer milagre, e você não consegue pagar suas contas, eu tenho que mandar dinheiro todo mês para você? Ele falou assim, porque para isso eu não tenho fé. Está vendo? Não tinha fé para pagar a conta da luz. Eu falei, então eu vou te ensinar a ter fé para pagar a conta da luz, tá bom? Aí comecei a ensinar para ele o mesmo penso de fé na área financeira. Se acontecer, um pouco de gente vai mandar dinheiro para esse missionário, porque ele entendeu como agora gerar finanças também. Amém? E depois ele construiu mais um templo, depois outro, comprou outro terreno, ele comprou outra casa, e hoje ele é o regional de lá, ele cuida de toda uma região, porque ele aprendeu os segredos, ele só sabia fazer milagre de cura, aprendeu os milagres das finanças. Está entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia! Eu lembro que uma das vezes que eu estive lá, ele já estava numa fase melhorzinha, já não dependia financeiramente da diretoria de missões, e então ele falou, pastor, eu estou com um problema aqui. Aí no templo dele, a gente caminhando por ali, e o vizinho dele era assim, uma casa bem rebaixada, e tinha um muro de arrimo, e a casa estava tão baixa que você viu o telhado da casa assim do lado dele. Ele falou, estou com um problema aqui, esse muro aqui está começando a ceder, o vizinho está bravo, que pode desbarrancar, derrubar a casa dele, e eu tenho que fazer um muro aqui, não tem dinheiro, e vai ter muito dinheiro. Né? Eu falei, bom, vai ter muito dinheiro, o negócio é alto, uns quase 3 metros, um buracão assim. Eu falei assim, irmão, em vez de você fazer o muro agora, você não compra a casa do lado. Né? É mais fácil, já compra a casa do cara, porque não tem problema com o vizinho. Daí falou, tem problema com o vizinho, então compra a casa dele, acaba o problema, a casa fica sua, você faz o muro quando você quiser. Aí ele falou, mas como eu vou comprar a casa? Não tem dinheiro para fazer o muro? Eu falei, mas qual que é mais fácil para Deus? Você dá o dinheiro do muro ou o dinheiro da casa? Para Deus é igual. Então vou orar pela casa, né, irmão? E lá no quintal mesmo, ali, com mais pastores, oramos pela casa. Passados meses, ligou para mim, já compramos a casa. Amém? Sabe por quê? Porque ele começou a desenvolver fé nessa área, que ele não tinha antes. Está entendendo? A sua fé, às vezes, é muito forte numa área, na outra não é. Está entendendo? Então você precisa da palavra para todas as áreas da sua vida. Porque senão você fica assim meio, sabe, uma parte é forte, outra parte você, sabe, fica dependente. Então você precisa ter uma fé que vai se completando. Que áreas você não tem fé ainda? Para que você não tem fé? Né? Aí eu tenho fé para curar uma dor de cabeça, mas do demônio eu não vou expulsar. Né? Deus me livre. Né? Bom, peraí, é o mesmo poder, né? Eu curo uma dor de estômago, mas câncer de estômago não. Irmãos, o mesmo Deus que cura, um cura o outro, mas vai depender da sua fé. Amém? Aí Jesus falou, você tem uma pequena fé, mas pode crescer. O grão de mostarda cresce ou não cresce? E Jesus está dizendo, olha, é pequenininho, mas se torna a maior das hortaliças. Você tem uma fé pequenininha, vai ser uma fé maravilhosa. Se você continuar lendo a palavra, estudando a palavra, crendo na palavra, aplicando a palavra, você vai ver o que essa fé vai fazer em nome de Jesus. Aleluia.
Amém. Aleluia. Um dia Jesus falou para uma figueira que tinha folhas e não tinha frutos, e ele ficou meio indignado com aquela, porque ele estava com fome, queria comer, e não havia figos, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Lembra dessa parábola? Não é parábola, isso foi uma história mesmo, foi um fato, né? Então, Jesus passando por ali, falou, ninguém coma fruto de ti, você nunca mais vai dar fruto para ninguém, e falou assim, bravo com a figueira. No outro dia passaram lá, o Pedro falou, Jesus, a figueira que você amaldiçoou ontem já secou. Isso foi um milagre, porque ele sabia que ele demoraria meses para secar, e não era assim de um dia para o outro, mas está seca até as raízes. Sabe o que Jesus disse? Tenham fé em Deus. Foi a resposta deles, amém? Então Jesus estava dando que lição ali? Lição de fé, amém? Fé. Fé. Aí Jesus continua falando sobre a fé naquele texto, em Marcos capítulo 11, você pode ler depois, tá bom? Então, Jesus estava falando assim, a questão não era que ele estava tão indignado, ele estava realmente naquele momento com fome, a figueira não tinha frutos, Jesus aproveitou para dar lição de fé, mandou a figueira secar, ela secou. Jesus disse, você tem que ter fé em Deus, como está a sua fé? Olha, Jesus falou assim, a fé, ela pode começar como um grão de mostarda, mas tem que ser firme como um grão de mostarda, amém? Aleluia. Irmãos, a fé, ela também, ela é uma, não é um sentimento, não é uma coisa assim, não é uma coisa que você acha que vai acontecer. A fé, diz em Hebreus capítulo 11, é uma convicção. Você só chega na fé quando você tem uma plena convicção de que aquilo vai acontecer, porque Deus falou, porque Deus está ali no negócio, e Deus está com você, e Deus vai fazer. Convicção, irmãos. Então, enquanto você não tem essa convicção, não dê passos ainda, espera mais um pouco, porque você começa a dar um passo na incredulidade, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter convicção de Deus. Então, é muito importante que você aprenda a ter primeiro. Você tem convicção de Deus sobre isso, meu irmão? Tem convicção mesmo? As pessoas estão fazendo muitas coisas, empreendendo coisas, comprando, vendendo, porque acham, porque falaram, sabe? A questão, você tem convicção que essa é a plena vontade de Deus para a sua vida? Tem convicção que Deus está com você nesse negócio? Tem convicção que Deus vai com você aí? Amém? Você tem convicção mesmo, mas é a convicção de Deus, do céu? Então pode fazer que Deus vai com você. Aleluia. Glória a Deus. A vida da fé, irmãos, é sempre de desafios. Deus nunca vai te colocar você numa situação fácil, porque situação fácil não precisa de fé. Precisa? Não, né, irmãos? Se você tem 20 mil reais e resolve comprar um carro de 20 mil, precisa ter fé? Não, né? Só ter fé, talvez, para escolher o carro, qual Deus quer para você, mas o dinheiro já está lá. Se é um carro de 20 mil, aí Deus fala assim, não, eu te dou um de 25 mil, um de 30 mil. Mas, Senhor, eu não tenho. Então, aí entra a fé, né, irmãos? Entra ou não entra? Aí você vai dar um cheque sem fundo e depois vão pegar o seu carro de volta. Isso, cuidado, né? Agora, quando Deus fala para você fazer, Ele vai prover. Amém? Sim ou não? Vai prover. É uma coisa que eu e minha esposa aprendemos, né? A gente praticou isso quase que não foi assim muito combinado. Vamos fazer assim, mas acabou fazendo uma prática nossa. Sempre a gente procurava uma coisa que a gente não podia comprar, entendeu? Um pouquinho acima, para poder ter a fé, né? Entendeu? Então, quando a gente tem para comprar um carro X, comprar um pouquinho mais, vamos procurar um pouquinho mais, né? E foi sempre assim, e Deus foi sempre dando, ensinando, olha, não, sabe, isso não tinha a ver com vaidade de querer mais do que a gente não pode ter. Tem gente que sabe, não pode, quer ter o que não pode, dar um passo qualquer perna. Não é bem assim, é a questão de você entender como Deus está te conduzindo. E quando Deus começou a mostrar para a gente que Ele estava ali, sabe, nos negócios, nas coisas, sabe? Então, coisas assim. E a gente começa a aprender a questão da fé. Amém? Amém, queridos? Às vezes Deus usa pessoas de fora. Eu tinha um vizinho que estava vendendo, muitos anos atrás, estava vendendo 2 carros, e ele estava vendendo um carro, sim, mais simplesinho, e tinha um carro bonitão, que era um carro sabe, acho que quase que do ano, mas é um carro bem acima do nosso padrão. Eu falei, pô, pegar um negócio aqui, eu tenho um carro, pega o seu, dá uma diferencinha, e vou pegar esse carrinho aqui. E comentando com ele e tal, porque ele comprava que vendia carro, eu falei, bom, vizinho meu, conheço a procedência, e tal. Depois, eu comentei com ele, na verdade, eu não gosto desse carro, eu gosto daquele outro. Ele falou, então, se você gosta do outro, vai ficar com o outro. Eu falei, não. Isso foi mais de 20 anos atrás, né? Até o nome dele, João. Ô, João, não, João, eu não posso ficar com o outro. Não, você gosta do outro, ficar com o outro. Pegou a chave da minha mão do carro mais feinho? Não, você vai ficar bonitão. Eu falei, não, por favor. Não, toque a chave. Pode dar uma volta. Eu vou dar a volta, não.
eu não vou dar a volta desse carro porque ele vai ficar com muita vontade de ficar com o carrinho mais feio. Não, você vai ficar com esse aqui. Chama minha esposa e falou, amor, ele quer que a gente ande no outro carro. Não, ela falou, não faz isso não. O que é isso? E começou, né? Isso não dá. E ele falou, não, você vai ficar com o outro. E vai ficar com o outro. Eu falei, vamos andar no outro, só dar uma volta no quarteirão, com o maior medão de bater o carro do outro. Aí, deu uma volta o carro, falei, o que é isso? Eu nunca vi um carro assim tão macio, silencioso, parecia que está desligado o carro, com barulhento, batendo tudo, né, irmão? Estava aquela fase, né? Aí, então, ele falou, então, você me dá um cheque com a diferença para daqui 30 dias. Eu falei, João, o que é isso, João? Não, você dá um cheque, só isso. Porque tem que dar um cheque, né? Você dá um cheque. Eu falei, mas, João... porque eu era autônomo na época, falei, às vezes entra muito serviço, mas às vezes não, é difícil entrar assim, às vezes tem mês que eu realmente entro, mas eu nesse mês aqui provavelmente não tem assim, não tem perspectiva de ganhar tanto dinheiro assim, para entrar tanto serviço de uma vez, ele falou, não tem problema, eu falei, mas se eu não conseguir pagar o cheque, você manda, eu seguro o cheque, só isso. Você segura o cheque? Você segura o cheque, depois você paga. Eu falei, meu Deus, ele tem mais fé que eu. Aí, sabe o que nós entendemos? Deus quer nos dar esse carro. Dar o cheque para ele, porque ele insistiu tanto, irmãos, ele não quer mais dar o carro feio, tem que ser o bonito. Está entendendo, irmãos? E sabe o que aconteceu? O dia o cheque tinha fundos. Entrou dinheiro, tanto serviço, irmão, tanto, porque Deus queria dar aquele carro. Eu não queria ele assim, eu tinha medo até de pedir, sabe? Mas a Bíblia diz que ele nos dará além do que pedimos ou pensamos. Só que você tem que ter fé. Amém? Tem que ter fé, né, irmãos? E eu já contei tantas vezes, a compra desse prédio, não tinha como, irmãos, né? Então, mas foi assim, né? Foi assim, era 200 mil de entrada, só tinha 10, irmão. É possível, 10 entradas, é 200 mil. Cheguei no banco com 10 mil. Sabe que tem negócio com 10 mil? Tem, porque é fé, né, irmãos? O cara ficou meio bravo comigo, mas você não tem dinheiro, quer comprar? E assim, depois eu vou conseguir pagar. Mas como? Só tinha 10. Foi assim, depois Deus foi dando dinheiro, tudo. Mas é a certeza que Deus está no negócio. Está entendendo, irmãos? Não pode ter fé na fé. Fé na palavra de Deus. Fiquemos em pé, vamos orar. Como está a sua fé, meu irmão? Tomara que ela seja um grão de mostarda. Mas um grão de mostarda resistente, amém? Não um grãozinho que esfarela, um grãozinho resistente, que pode apertar, e ele não esmaga não, sabe? Aquele grãozinho, sabe, de mostarda. Sua fé, ele pode ser pequena, mas ninguém esmaga a sua fé. O diabo vai apertar, se vão apertar, vão falar que não dá, que não funciona. Você fala, eu creio. E a sua fé vai crescer, que vai ser a maior das hortaliças. Quer dizer, vai crescer para grandes coisas na obra de Deus. Grandes coisas Deus tem para você. Olha o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Creia, amém? Sabe o que Deus fala? Ele fala assim, desafia nós, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, coisas grandes. Quem quer coisas grandes, diga amém. Aleluia. Quer coisas grandes mesmo? Deus tem coisas grandes, maiores, não sei, na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, nos seus negócios. Deus quer dar coisas maiores, você tem fé? Levanta sua mão comigo e fala, Senhor, eu creio que o Senhor tem coisas grandes para mim. Coisas maiores que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei. A salvação daquele meu vizinho, daquele meu primo, daquele meu colega, aquela situação em casa, aquele problema na justiça, ou aquela causa perdida. Senhor, mas o Senhor vai fazer agora a minha fé. Eu lanço no Senhor a minha fé, aleluia. E começa a crê no milagre, não peça coisa óbvia para Deus, coisa simples para Deus, porque isso você já pode fazer. Peça aquilo que é impossível, porque Deus fará. Para Ele não é impossível para você, para Deus tudo é possível. Comece a orar, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu lanço a Ti, lanço, Senhor, na Tua palavra a minha pequena fé, que é apenas um grão de mostarda, mas eu tenho certeza que dessa pequena fé, o Senhor fará grandes coisas, aleluia, e será glorificado. Oh, aleluia. Oh, você vai curar enfermos em nome de Jesus, você vai expulsar demônios em nome de Jesus, libertar pessoas em nome de Jesus, drogados, pessoas com problemas de vícios, de álcool, você vai lá e vai orar, vai libertar pessoas com problemas mentais, problemas emocionais, pessoas que estão encrencadas, casais que estão complicados, você vai orar e Deus vai mudar, porque Deus fará grandes coisas, aleluia, oh, aleluia.